Olá, papais, olá, mamães, olá, funcionários, olá, coordenadores, olá a todos. Meu nome é Deise, para quem não me conhece, eu sou nutricionista do CEIPA desde 2015 e hoje a gente vai conversar um pouco sobre algumas questões que envolvem a reabertura da escola. Ok? A gente sabe que foi um ano um pouco difícil para todos, né? Um ano atípico. Algumas pessoas perderam entes queridos, outras tiveram que fechar os seus estabelecimentos, mas a gente precisa dar prosseguimento, né? E graças a Deus a gente está podendo fazer essa reabertura. Mas ela não é feita de qualquer jeito, né? A gente precisa primeiro de autorização do governo, da prefeitura e autorização da vigilância sanitária. Para a gente conseguir essa autorização da vigilância sanitária, ela exige alguns protocolos, que muitos deles a gente já seguia antes da pandemia. Então, a gente não vai ter muitas dificuldades. Tá? Então, vai ter esses protocolos para reabertura, tá? Esse vídeo também é parte do treinamento dos funcionários e são as normas para os pais e os responsáveis seguirem, tá? Então, vamos lá, a primeira questão, que é a organização espacial. A vigilância sanitária exige 4 metros quadrados por aluno. A nossa escola é uma escola espaçosa, né? Então, a gente está com um número reduzido de alunos, então vai ter muito mais do que 4 metros quadrados por aluno, que vão ser divididos e revezados entre sala de aula, quadra, parquinho, brinquedoteca, refeitório e sala de TV. E cada um desses lugares vão ser desinfectados depois do uso e antes do uso, tá? Quando trocar a turma. Protocolo de controle e monitoramento. Então, como a gente já viu em muitos lugares, e a gente pede aqui para que respeitem a regra de demarcação no chão. Então, a gente vai fazer essa marcação no chão, estabelecimento, um distanciamento de 1,5 metro nas salas de aula, na quadra, no refeitório e na entrada. Eu peço aos pais que tenham paciência, tá? Porque a gente não sabe como é que vai ser a entrada. Algumas crianças vão mais rápido, outras demoram mais. Mas eu peço para que tenham paciência e esperar na demarcação para a gente não ter nenhum tipo de aglomeração ou imprevistos. Ok? Na escola toda vai estar disponível o quanto precisar, os dispensers de álcool 70% para as mãos e para as superfícies também. Eles vão estar estrategicamente colocados. Tá, eu acho que todo mundo nessa pandemia já criou o hábito de usar o álcool gel, então a gente vai continuar com esse hábito, só que vai ficar mais atento a qualquer tipo de contato com superfície, tá bom? O ambiente da SEV é um ambiente arejado e as portas vão estar abertas e as janelas também, ok? A gente vai ter tapete desinfectante para os calçados na porta. Acho que já muitas pessoas já viram como é que é esse tapete. Você bate o pé nele, ele é meio úmido, tá? E a gente vai ter a medição de temperatura. O que acontece com a medição de temperatura? Muitos comerciantes começaram a perceber que tinham que barrar as pessoas com temperaturas muito altas. Então, eles começaram a medir no pulso. Só que o que os dados científicos e estudos sérios já dizem? As extremidades do corpo, elas têm uma temperatura menor. Por quê? Não tem órgãos vitais. Então, a gente vai fazer essa medição de temperatura na testa ou em alguma parte do tórax. Combinado? O bebedouro, que é muito usado na escola, ele vai ser de uso restrito. Então, somente as pessoas autorizadas e instruídas vão poder usar o bebedouro. Eu peço que todos levem suas garrafinhas individuais, de preferência previamente enchidas com uma água bem fresquinha, tá? E essa desinfecção vai ser feita de 3 em 3 horas, ou antes ou após o uso, ok? Na escola a gente conta com uma funcionária específica para cuidar da limpeza. Claro que todos estão convidados, todos podem, todos devem ajudar nessa desinfecção e nessa limpeza, né? Mas graças a Deus a gente tem uma funcionária específica para cuidar da limpeza. Como é que vai ser a organização temporal? A entrada dos alunos vai ser com agendamento prévio, de acordo com a turma ou com a necessidade de cada criança. Então, a gente vai ter que respeitar os horários, ser muito certinho com os horários para a gente não atrasar e não haver aglomeração.
tá? Se caso acontecer algum imprevisto, vai ter uma marcação no chão para espera, então eu peço que tenham paciência. E quando chegar, vai ter a desinfecção da mochila, tá? E eu peço que todos fiquem atentos para não levar nenhum item para a escola que não possa ser desinfectado. Não levem ursinho de pelúcia, boneca, paninho, nada que não possa ser desinfectado, tá? De preferência materiais de plástico, acrílico, algo que possa ser passado o álcool 70%. Agora a gente vai falar de alguns sintomas do Covid. Eu peço que se alguém tiver algum sintoma, que comunique imediatamente, tá? Mas se alguém tiver algum desses sintomas, febre, cansaço, mal-estar, falta de olfato, dor de cabeça, dor de garganta, tosse, secreção, falta de ar, coriza, diarreia e náusea, se a criança tiver qualquer sintoma desse, não leva para a escola, por favor, tá? Para a gente manter a escola segura e não correr risco. Ok? Mas se acontecer, a criança estiver dentro da escola e tiver os primeiros sintomas, a primeira coisa que a gente vai fazer e isso é um protocolo enviado pela Secretaria de Educação e Cultura de Pouso Alegre, por isso que a gente está colocando dessa forma, ok? Então, a primeira coisa é comunicar o coordenador, a professora, né, ou a diretora. Essa comunicação tem que ser o mais breve possível. A coordenadora ou a professora vai acionar o responsável e o aluno vai aguardar num lugar específico, destinado especificamente para esses casos, ok? Com a supervisão de um funcionário, certo? O responsável, o papai, a mamãe ou o responsável, se a criança já tiver algum outro problema de saúde associado, né, ou tiver alguma documentação médica que comprove que não é COVID, por favor, enviar para a gente, ok? E eu peço que os pais vá o mais rápido possível buscar essa criança, ok? Aqui a secretaria colocou em até 50 minutos, e se não pudessem em até 50 minutos, que tenha uma justificativa. Ok? Para a gente não precisar comunicar conselho, essas coisas assim. Ok? Esse outro protocolo é um checklist de saúde de trabalhadores, tá? Esse checklist vai ser preenchido todos os dias, tá? E aí tem todos os sintomas da gripe, do Covid, sintoma de respiratório, qualquer contato com uma pessoa, né? É um checklist de saúde mesmo e vai ter que ser feito todo dia para a gente manter o controle, ok? E apresentar para a vigilância sanitária depois. Agora nós vamos falar do EPI. O que é EPI? EPI é equipamento de proteção individual. Nos professores, o que a gente vai usar? Máscara acrílica, né, a cobertura facial total. A máscara de tecido, que tem que ser trocada de 3 em 3 horas. Né, e a luva látex, né, para casos de necessidade, em alguns casos específicos. E para os alunos, a gente está pedindo 3 máscaras de tecido, a branca, a azul e uma outra de preferência, né? A branca sempre na chegada, para a gente poder identificar e saber qual trocar depois. A azul é a para troca e alguma de outra cor para algum imprevisto, né? Então, todo mundo de máscara branca na chegada, passou 3 horas, a gente troca de todo mundo, ok? Peço que todos vão com roupas limpas e de preferência de banho tomado, né? Acho que não é muito falar isso não. O transporte escolar na escola. A escola não tem vínculo nenhum com transporte escolar, mas em caso da criança precisar desse transporte, a escola e o responsável devem verificar as condições e exigir medida de controle adequada. Ok? Bom, aí é um POP de higienização. A gente já tem esse POP, a gente já usa ele mesmo antes da pandemia. Então, a gente tem 3 produtos aí que são, que eles combatem, que eles matam o vírus, né? O primeiro deles é a água sanitária, ou cloro ativo, que o princípio ativo é o cloreto de sódio, né? E o modo de usar é 1 colher de sopa, ou 10 ml, para cada litro de água, né? E ele só vai funcionar se a gente deixar agir por 15 minutos.
tá? Outro que a gente usa é o álcool 70%, que o princípio ativo é o etanol, e ele pode ser usado de modo à vontade. E a água com sabão, que o princípio ativo é o triclosan, que a gente lava itens dentro da pia e tem que esfregar com bucha. Mesmo? Vamos lá para o detalhamento do top da mão, de higiene das mãos. Quando é que a gente deve lavar a mão? Após o contato com qualquer superfície. Eu poderia ficar aqui extensas horas falando em qualquer superfície. Então, coçou o olho, coçou o cabelo, encostou na maçaneta, pegou em alguma criança, pegou no material escolar, pegou na bolsa, abriu alguma porta, foi no banheiro, tudo que você tocou, tirou a mão, álcool gel, ok? E as crianças, de acordo com o POP, vão ser treinadas diariamente. A gente tem três principais oportunidades para fazer esse treinamento das crianças, que vai ser antes das refeições. Então, a gente vai reservar um tempo antes da refeição para a gente fazer a filinha com a demarcação no refeitório, e as crianças vão ser ensinadas, uma por uma, como faz essa lavagem da mão. É uma ótima oportunidade para a gente já aprender desde pequena como é que lava as mãos, né? Porque parece uma coisa simples, mas a gente precisa garantir a eficácia. Na verdade, como é que vai ser a higienização dos alimentos? É uma coisa que a gente já aplica na CEPA, mas vale sempre ressaltar aqui. Serão higienizadas antes de armazenadas qualquer tipo de embalagem, saquinho, potinho, lata, sacola, qualquer coisa vai ser higienizada, tá? Pode ser tanto com água e sabão, com álcool gel, ou com hipoclorito. Claro que quando a gente está falando dos alimentos, a gente dá preferência para o hipoclorito de sódio, né? E tem que deixar 15 minutos lá. Os hortifrutis grangeiros, né? Que são os legumes, as verduras e os ovos. Qualquer recipiente antes de colocar na geladeira, tá? Então, qualquer coisa que vai na geladeira vai ser desinfectado antes. Pratos, copos, talheres, antes de serem usados, tudo, ok? A descrição exata de todos os procedimentos vão estar fixadas em local estratégico na cozinha, tá? Porque cada item tem uma especificidade, então acho que não vem ao caso aqui colocar cada item, né? A maneira que é feita, mas a gente tem isso à disposição. E os alimentos trazidos de casa devem ser higienizados em casa, ok? Já traz higienizado com água e sabão, ou hipoclorito, ou álcool, álcool se for as embalagens, né? Já para vir tudo certinho de casa. Dentro da cozinha, gente, quem está manipulando os alimentos não pode cantar, assoviar, tossir, espirrar, bocejar, falar em excesso, rir, mascar chiclete, palito, fósforo, chupar bala, comer, experimentar alimento diretamente com a mão, provar alimento em talheres ou outro utensílio e devolvê-lo ao recipiente contendo alimento sem prévia higienização, enxugar o suor com as mãos, pano, qualquer peça de vestimenta, tocar os olhos, nariz, boca, axila, virilha, máscara, compartilhar itens pessoais de trabalho, copo, talheres, uniformes, equipamentos de proteção, máscara, caneta, lápis, celular, manipular aparelhos eletrônicos, outros materiais não pertencentes à de manipulação, como aparelhos celulares, pessoais e outros. Assoar o nariz, colocar o dedo no nariz, ouvido, mexer no cabelo ou se pentear, usar brinco, anéis, maquiagem e esmalte. Isso não pode dentro da cozinha, não é verdade? No refeitório, o nosso refeitório é um refeitório amplo, muito bem arejado. A gente vai fazer escalonização para uso, com turmas reduzidas e com espaçamento correto, né, entre cada uso. O intervalo dos usos vai ser para desinfecção das mesas, da cadeira e do corrimão. As nossas toalhas são impermeáveis, vão ter cartazes educativos, tá? A gente tem lá também a pia de higienização para as mãos, tem uma lixeira de pedal, né, para não precisar nenhum contato com a lixeira, vai ter uma demarcação com fita e o porcionamento e a distribuição dos alimentos vai ser feita com luva, ok? Acabou de porcionar tudo, pode tirar, lavar a mão de novo e voltar ao trabalho. Como é que é o cronograma da limpeza? Na cozinha, né? As maçanetas e as portas a cada 2 horas, a porta da geladeira a cada 3 horas, os interruptores a cada 3 horas, as bancadas
toda vez que utilizar. As mesas após a utilização. Pias após a utilização. Chão no término de qualquer atividade. Torneira após utilização. E o puxador de janela a cada 3 horas. Já o cronograma de limpeza geral é o seguinte: qualquer lugar, superfície, depois da utilização. As mesas, depois da utilização. As cadeiras, depois da utilização. Maçanetas no término de cada refeição. Puxador de janelas, após o término da refeição. Os interruptores após 3 horas e o chão no término de cada refeição. Ok? E eu vou deixar uma reflexão aqui. Eu espero que todos tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato. Ok? Vamos lá. O Covid veio curar a humanidade através da dor. É um vírus oportunista que está nos dando a oportunidade de repensar nossas ações. A cura está no amor ao próximo, no altruísmo e em darmos mais valor às coisas essenciais da vida. Enquanto isso, vamos tomar todas as precauções? Eu espero que vocês tenham um bom retorno, que tudo ocorra da melhor maneira. E fica aqui meu agradecimento à direção da escola, aos funcionários pela colaboração, aos papais pela confiança, e eu desejo uma boa participação da família na educação. Tá? As minhas referências, um abraço para vocês e bom retorno às aulas.